de hoje darmos início do curso de sétimo. Entende-se que quem vem fazer um curso de sétimo é um mestre que sabe o que é conduta doutrinária, um mestre que sabe se conduzir no templo, sabe se conduzir perante os demais mestres. Muitos aqui vieram de longe, estão fazendo sacrifícios financeiros, estão fazendo sacrifício em relação à sua vida material, ao seu trabalho. Entendemos nós que aqui estão porque querem aprender, querem se evoluir. Portanto, é importante que haja silêncio, não haja conversa, para que não tire o seu vizinho de sintonia, que aqui está para aprender. Todo o curso, meus irmãos, que nós fazemos, acima de tudo, é um desenvolvimento. Os senhores vão receber energias, vossos mentores vão manipular energias no desenvolvimento chácrico, na preparação de vós outros para esta missão. Procurem se mediunizar, procurem formar uma sintonia, para que realmente todos possam sair daqui quando terminarmos este trabalho, melhores do que aqui chegaram. Para nós é um privilégio ter essa oportunidade de tê-los aqui conosco. Esse curso é um curso difícil, vai depender da vibração e da força de vontade de cada um em terminá-lo. O mestre tem direito a 2 faltas. Na terceira, ele já está desclassificado. Não adianta trazer atestado médico, não adianta nada, isso não vai resolver. Já vou avisar os senhores. Isso é um problema kármico de cada um dos senhores. Vocês podem achar que estão fazendo sacrifício e que é incompreensão de nossa parte. Nós estamos aqui há 25 anos esperando os senhores. E pela lei do karma, pela força, nunca faltamos a uma aula. Se os senhores não conseguirem desta vez, vão conseguir da próxima. Aquele que não conseguir, sabe Deus. Não somos nós que eliminamos. São os senhores mesmo na impossibilidade de conseguir. Se vocês perguntarem se eu tenho pena dos senhores, não. Não tenho não, porque os senhores estão buscando o que os senhores têm direito. A evolução aqui não é um negócio, não é um curso para a vida material, é uma preparação para a vida eterna. E preparar-se para a vida eterna não tem preço, nem tampouco o sacrifício. Que nós estamos aqui há milhares de anos trilhando esse planeta em busca da evolução. Também, se os senhores tirarem proveito ou não, é de cada um. Nós estamos aqui para ensinar, para manipular energia com vós outros. Agora, o aproveitamento é de cada um. Os senhores podem gravar. Não devem escrever, porque se o senhor for escrever, os senhores perdem a sintonia, acabam não estando errado. Se alguém quiser gravar, grave. Mas não é para reproduzir também. Grave
para que você tenha a sua fitinha, a hora que você queira ouvir. Isso é para a individualidade de cada um. Nós vamos distribuir. O Basso não está aí? Você tem uma carta aí, Basso? Nós vamos distribuir um roteiro e junto ao roteiro virá uma carta. Só que quem quiser esse roteiro, essa carta, vai procurar a papelaria, lá o Bálsamo, e vai pagar. Não tem mais nada de graça não, porque ninguém aguenta 6, 12, 15 mil folhas por mês. Né? Nós somos todos pobres. Agora, cada folha dessa vai custar 15 centavos. Se tiver 10 folhas, vocês vão pagar 1,50. Se tiver 2, vocês vão pagar 30 centavos. Depois da aula, os senhores procuram o Mestre Bálsamo, lá, é ali embaixo, perto da recepção, e pega as cartas dos senhores. Para a próxima aula, vocês podem procurar antes, com antecedência, já pegar. Tá? Já podem vir com a carta. Salve Deus. Tá bem? Então, aquele que quiser, tá? Vai custar 15 centavos por folha. Se tiver 10 folhas, 1,50. Se tiver menos, é menos. Aqueles que quiserem a carta, quiserem o roteiro, vão lá e peguem a carta. Inclusive, são cartas autenticadas, porque hoje muitos mestres estavam pegando cartas, colocando suas interpretações e uma série de coisas. Então, os trinos decidiram de que agora, para que a carta tenha validade, ela tem a assinatura dos trinos, dos 3 trinos. Então, vocês vão ver as cartas com assinatura. Porque estava havendo muita interpretação, muita coisa, e nós estávamos fugindo um pouco daquilo que Tia Neiva, nossa mãe em Cristo Jesus, deixou. O objetivo é que os senhores recebam o material, original. Salve Deus. São cópias, mas de um original. Está bem assim? Os senhores querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Pode. Desde que não fique fazendo barulho com o gravador para lá, para cá, tá? Vocês tenham cuidado. Tá? Tenham cuidado, porque a nossa provocação é a seguinte: são muita gente, são muitos. E é importante que todos aproveitem realmente esse trabalho. Agora, meus irmãos, em Cristo Jesus, vamos fazer uma concentração. Vamos em busca das forças benditas de Deus Pai Todo-Poderoso. Os 3 trinos estão aqui hoje. Né? Mestre Michel, o Mestre Gilberto, o Mestre Beto. Nós trazendo as suas forças, de suas raízes. Vamos aproveitar esse momento feliz. Levemos nossos pensamentos a Jesus, Divino Amado Mestre. Procurem se harmonizar para a abertura desse nosso trabalho. Salve Deus. Mestre Gilberto, faça missão, Senhor. Ó Jesus, ó Simiromba, meu Pai, sou eu quem te fala. Jaguar Mestre Sol, primeiro doutrinador da falange deste amanhecer, filho de Devas, povo de Assi. Trino herdeiro Ajarã, adjunto com a Thaís 108, presidente Triada Arcanos, raio de oração Arpásio Zama 2000, mestre Gilberto Zelaya. Dispondo das forças iniciáticas de Coataí 108, minha mãe clarividente. Com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro Abatalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso, na minha legião, o título de mestre instrutor universal das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação dessa jornada para o 3º milênio. Emite Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança Tagor Verde, onde
Barra, barra, reino central, tô no rei, na esperança de alimentar o meu sol interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do turno a juros. Partirei nos 3 reinos de minha natureza, com barra, zero barra. No meu 3º sétimo, no 5º ciclo iniciático, no meu 1º nono, seguirei sempre com barra, zero, barra, x, barra, 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 em Cristo Jesus. Ó Jesus, esta é a hora precisa de minha vida. Teu filho te quer falar. Eu sou aquele cavaleiro verde das cordilheiras peloponesas. Sou também o cavaleiro mercenário que sofre o desatino de sua própria ira e as intempéries do poder romano por toda a longínqua Palestina. De pé sobre as cordilheiras, vi o sol e vi a lua, caminhos diferentes a se aproximarem. Ó Jesus, era Deus. Deus naquela era distante. Volta o cavaleiro especial, na luz do teu santo evangelho. Aqui me tens redimido no jugo do meu próprio destino kármico, que por sua misericórdia sou trino jaguar. Jesus, que as forças se desloquem em meu favor, na cura desobsessiva de vidas em transição, na harmonia em defesa de povos, que conduzirei nesta jornada iniciática do amor incondicional. Sou filho de Coataí 108, minha mãe, e seguirei sempre com barra, zero barra, 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 em Cristo Jesus. Michel. Salve Deus. Eu, Jaguar, primeiro mestre Sol, curador, da palavra deste amanhecer, povo de Meruai, Trino Sumana, adjunto Coataí 108, herdeiro presidente triada arcano, saiu de oração de Sivans, rama 2000, mestre Michel. Disponho da força de Coataí 108, minha mãe clara e evidente em Cristo Jesus. Com os poderes do Olorum na linha deste amanhecer, teu, meu Deus, me deixou batalhar, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus, Pai Todo-Poderoso, na minha legião, o título de Mestre Instrutor Universal das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino do Jurema, estou na continuação desta jornada para o 3º milênio. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do 1º cavaleiro da lança trimo verde, barra, barra, reino central, turno Reili, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do turno Ajoros. Partirei nos 3 reinos de minha natureza com barra, zero barra, no 3º do meu 3º sétimo, no 5º ciclo iniciático do meu 9º, e seguirei sempre com barra, zero barra, x barra, 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 em Cristo Jesus. Ó Jesus, esta é a hora precisa de minha vida, de nossas vidas. Eu sou Jesus, aquele cavaleiro que tombou junto aos meus companheiros daquela era, na amarga conquista de Atenas, naquele mundo grego, naquele mundo peloponense. Senti a desolação dos meus componentes ao vê-los sangrentos por não te conhecer, não conhecer o teu nome. Pedi a tua santa cura e fui ouvido, porque dentro de mim apareceram os grandes curadores e curastes a todos nós. Em ti, Jesus, após este grande acervo de curadores que vi e ouvi, tenho para mim este grande Anudai, que pela responsabilidade dos séculos, curo em teu santo nome, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Vivo Jesus aos pés, de porta em porta, curando em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Salve Deus. Salve Deus. Assim mirou meu pai, sou eu que te falo. Primeiro mestre Jaguar, da falange desse amanhecer, povo de Eru. Trino triado Araquém, adjunto Coataí 108. Arcano Arpádio, raio de oração, rama 2000, mestre Nestor. Poder iniciático executivo Coataí 108.
Dispondo os poderes de Cotais 28, minha mãe clarividente em Cristo Jesus. Os poderes de Olorum na linha desse amanhecer. Tem meu Deus e ministro Abatalá, que me rege e guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso, na minha legião, o título de Mestre Instrutor Universal das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi o reino de Jurema e estou na continuação dessa jornada para o 3º milênio. Emitir Jesus, desde que as forças se deslocam até meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial, bem na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança triano verde, / Rei Central Alto no Reire, da esperança de alimentar meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do Tunajuros. Partirei nos 3 reinos da minha natureza com / no terceiro do meu 3º sétimo, no 5º ciclo iniciático seguirei sempre com /0/X, /0/X, /0/, /X/ do meu 5º em Cristo Jesus. Ó Jesus, vem dos mundos agrestes, vem do império da agressão. Incentivei batalhas, comandei galeras, caminhei sob o jugo de um Deus pagão. Atravessei os mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Desprezei os poderes de Amon-Ra, desencadeei as paixões de Nefertiti e caminhei sob o rico vale dos reis. Porém, Jesus, o espírito mais forte, o espírito transcendental e audaz, da conquista e do poder, o guerreiro espartano do Quitumã Jaguar que impregnou meu ser, distanciando-me de ti. Jesus, hoje o teu irmão, o Cimeromba de Deus, meu pai, seta branca, confiou-me as armas do missionário, trazida pelos profetas e profetisas, quando em Zíngaro Kashimoshi descansei, provei dos guizos das paixões. Jesus sempre luta em povos e pelo povo que ora veja à minha frente esse novo amanhecer. A missão Jesus que me foi confiada, do primeiro mestre agora já consagrado em Trino Araquém, à espera da grande revelação, esse poder iniciático para uma nova era. Somente a ti, Jesus, e a vontade absoluta de Deus Pai Todo-Poderoso, poderão compreender seu filho Nestor, mestre Jaguar, que em ti partirei sempre com /0/, / em ti, Cristo Jesus. Salve Deus. Graças a Deus, Jaguares. Bom, mestres, em toda nossa reunião, primeiramente nós vamos sempre conversar sobre conduta doutrinária. Porque, meus irmãos, sem a conduta doutrinária, nós não vamos conseguir dar um passo a caminho da nossa evolução. O que é a conduta doutrinária? A conduta doutrinária, Jaguares, são ensinamentos, são normas que nós chamamos de leis, que a espiritualidade nos mostra como nos devemos nos conduzir no amanhecer. E também na nossa vida. Porque às vezes pensamos que só somos jaguares quando somos de uniforme. E não é o uniforme que nos faz jaguares. O que nos faz jaguares é a nossa maneira de se conduzir. É a maneira com que nós manipulamos energias. É a maneira como nós ensinamos. Enfim, é tudo a nossa vida mediúnica, salve Deus. Então, meus mestres, é fundamental. É como se fosse um alicerce para se edificar uma casa, um prédio. Se nós não fizermos um alicerce bem feito, o material pode ser de primeiríssima, o mestre de obra também, né? A ferragem. Mas esse prédio futuramente vai dar problema. Não dá? Por quê? Porque a fundação, a base dele é fraca. Para que nós edifiquemos a nossa evolução, também nós precisamos ter um alicerce bem feito. E esse alicerce, o que nos vai sustentar nessa caminhada é exatamente a conduta doutrinária. É o que nos vai garantir. Porque a nossa missão
O nosso compromisso com Jesus, com o Pai Seta Branca, é a cura desobsessiva, é a doutrinação de espíritos. Tudo, meus irmãos, o que nós aprendemos, todo esse poder cabalístico que nossa mãe nos deixou, tem uma só finalidade: a cura desobsessiva. E para que o médium possa ter o equilíbrio, possa ter segurança, ele precisa trilhar dentro desses ensinamentos. Esses ensinamentos, essa orientação, é para proteger o mestre. Nós temos que ter essa preocupação. E nós precisamos ter a humildade de nos curvar perante esses ensinamentos. Porque se nós não tivermos a humildade de seguir exatamente esses ensinamentos, vai acontecer conosco o que aconteceu em muitas e muitas encarnações. E mais tarde, devagarinho, os senhores vão se esclarecer. Salve Deus. Eu escolhi um trecho onde a nossa mãe diz o seguinte: saiba, filho, que quando somos acessíveis, a todos emitimos raios de luz e amor. Filho, o teu progresso está no teu coração. Agora, o tempo está curto. Veja a inquietação que está crescendo em todo o universo. Filho, antes de semear, temos que provar que somos humildes, mesmo sendo abnegados como somos. Aprenda a discernir sempre entre o bem e o mal. Quando o homem retorna aos planos espirituais, é interrogado para prestar suas contas do tempo passado na Terra e as suas possibilidades. Prestar conta como? Cada um de nós assumiu um compromisso antes de reencarnar. E no decorrer da sua encarnação, cada um de nós tem as oportunidades para realmente cumprir aquele programa. Quando voltarmos, seremos cobrados, não só pelo que fizemos, mas também pelo que poderíamos ter feito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você vai dizer, poxa, eu fui do amanhecer, toda quarta-feira eu pus o uniforme, né? Eu fiz isso, fiz aquilo. Mas a tua individualidade tinha condições de fazer muito mais. E nós só estamos reencarnando porque deixamos de fazer alguma coisa. Senão já estaríamos evoluídos como muitos e muitos que já tiveram reencarnados conosco e se evoluíram. O que nos traz para a Terra é exatamente aquilo que deixamos de fazer. Vocês estão entendendo? É o que nos faz voltar. Salve Deus. É exatamente aquilo que deixamos de fazer. Salve Deus. Quem eram os Iquitumãs? Os senhores já viram falar nos Iquitumãs? Os senhores têm ideia de quem eram os Iquitumãs? Salve Deus. Há mais ou menos 33 mil anos atrás, o mundo espiritual começou a fazer uma experiência aqui na Terra. E começaram a vir para cá, a trazer para cá seres com corpo físico imortal. Tudo que nós falarmos aqui, eu vou fazer um parênteses aqui. Nós vamos falar sobre a nossa família espiritual, tá bem? Não vamos devagar
sobre outras famílias espirituais. Existem mais famílias espirituais que habitam esse planeta. Mas nós vamos falar da nossa família e do caminho de volta para nossa casa. Está bem assim? O de volta para casa, que eu falo, é a volta para nossa pátria, nossa terra definitiva, nossa evolução. Tudo bem assim? Então, tudo que nós falarmos, nós vamos falar sobre a nossa família. Nós viemos de um lugar muito distante daqui, de uma outra galáxia, né? De um planeta que nós chamamos de planeta mãe. E muitos o chamam de planeta monstro. E outros o chamam de capela. Salve Deus. Né? Então começaram a fazer uma experiência com os capelinos. Os capelinos vinham para cá, ficavam aqui 200, 300, 400 anos e depois eram resgatados de volta. Quer dizer, não morriam, não desencarnavam. O corpo deles era indestrutível. Contudo, como sempre, nós, não sei se todos nós, mas muitos de nós, começamos a nos rebelar contra a orientação que vinha de nossos mentores, vamos dizer assim, de nossos superiores. E fomos nos desviando completamente, não aceitávamos mais a orientação, até que, num determinado momento, veio uma estrela, um meteoro, e nos enterrou todos. Nós habitávamos onde é hoje o Lago de Titicaca. E ali, o Pai Santa Branca diz que caiu uma lágrima do céu e nos enterrou. Debaixo daquela água, em alguns lugares, ainda existem as carcaças dos Iquitumãs. Essa foi a primeira experiência da nossa família espiritual aqui na Terra. Tá certo? Mais tarde, nós tivemos uma experiência em Machu Picchu. Ali nós já viemos como jaguares, já viemos em outras condições, já viemos num corpo animal. Estou dando só assim uma pincelada, depois nós vamos ver lá na frente com mais detalhes, tá? À medida que a mente dos senhores for assimilando, nós vamos abrindo esse leque, tá bem? É só para que os senhores comecem. Há mais ou menos 2.600 anos atrás, na Grécia, naquelas montanhas da Grécia, tinha uma tribo chamada Dórios. Essa tribo era uma tribo nômade. É como se fosse um cigano de hoje, né? Hoje estavam num lugar, outro no outro lugar. Já éramos um pouco civilizados. Porque essa tribo, quando ela começou, para vocês terem uma ideia, nós éramos antropófagos. Viemos lá muito rudimentares mesmo. E os Dórios, com o passar de uma encarnação para outra, nós formamos um estado chamado Esparta. Ali, meus irmãos, em Esparta, que nós começamos a ser preparados para a missão que hoje estamos desenvolvendo. Depois de Esparta, ela se tornou famosa pela agressividade, porque em Esparta, o cidadão espartano, o homem, ele era preparado para ser um guerreiro. Muitos senhores devem conhecer a história de Esparta. Aos 7 anos, o Estado assumia a responsabilidade por aquele cidadão, por aquele espartano. E ali ele era treinado, era preparado para ser um guerreiro. Eram exércitos mercenários, eram exércitos de aluguel. Esparta
alugava seus exércitos para guerrear. Éramos preparados para matar. Esse era o espartano. Valente, rude, uma máquina de guerra. Salve Deus. Numa determinada época, em Atenas, em determinado lugar chamado Delfos, vivia uma pitonisa, uma feiticeira, com poderes mediúnicos muito grandes. Essa pitonisa recebeu a missão de Deus Apolo de evoluir o espartano. Esparta tinha aprendido uma princesa de um determinado povo. E Pítia, essa pitonisa, foi até Esparta pedir a libertação desta princesa. Foi o primeiro contato que essa pitonisa teve com o espartano. Essa pitonisa, na época, era a reencarnação de Tia Neiva. E ela chegando ao rei de Esparta, disse que ela tinha recebido a missão de Apolo, que fosse até ele, para que ele libertasse essa princesa. E o rei falou o seguinte: bom, se for verdade que esse Deus teu, Apolo, mandou que você viesse aqui para que essa princesa fosse libertada, se isso é verdade, esses tambores, tinha muitos tambores de soldados assim, se eles rufarem, eu acredito na história que você está me contando. E os tambores rufaram realmente sem ninguém tocá-los. Então foi o primeiro contato que nós tivemos para nos espiritualizar. E depois disso, muitos e muitos soldados, guerreiros espartanos, feridos, eram levados até essa pitonisa, eram tratados lá, eram curadas suas feridas. E essas pitonisas hoje, esses simbolizam as Juricis, que viviam junto a Pítia. Salve Deus. Então, mestres, de lá para cá, nós tivemos várias oportunidades, várias reencarnações. Viemos como hititas. Trouxemos coisas boas também para a Terra. Como vocês sabem, os hititas foram o quê? Descobriram o ferro, que é importante até hoje, não é? Ou melhor, é fundamental praticamente, né, para a nossa civilização ainda de hoje. E também deixamos de cumprir várias missões. Quando começamos a nos tornar místicos, muito bem. Nós também tivemos várias encarnações em Roma. Em Roma, na maioria, nós endividamos muito. Nós tornamos muito duros, praticamente insensíveis. Tivemos, depois de Roma, outras encarnações sem resultado nenhum. Até que lá pelos idos de 700 depois de Cristo, fomos todos recolhidos para uma colônia. À medida que íamos desencarnando, éramos levados para essa colônia. E lá ficamos por 100 anos nessa colônia espiritual, tá bem? Vocês estão me entendendo? Dá para entender? Nessa colônia nós ficamos 100 anos sendo doutrinados.
Vocês imaginem que beleza que nós éramos. 100 anos. E hoje nós queremos que com a primeira doutrina o nosso cobrador nos deixe em paz, não é isso? Vai para o Angical, poxa, doutrinei, não me deixa em paz, está demorando, que cobrança esquisita. Agora você imagina nós ficarmos 100 anos num plano espiritual, desencarnados, sendo doutrinados. Depois disso, tivemos novamente a oportunidade de reencarnar. E começamos a reencarnar onde é a Rússia hoje, na Rússia. E formamos uma tribo de ciganos. E lá nós formamos uma tribo chamada Kakshimosh, tribo de ciganos. Voltamos nômades também. Cigano é nômade. Mas já místicos. As ciganas já liam a mão, já previam o futuro. Né? E tivemos várias encarnações como ciganos. E a nossa lei era o seguinte: o filho primogênito do nosso rei, cigano, o substituía. Quer dizer, o mais velho, o homem mais velho, substituía, seria o rei da tribo. Contudo, um rei por nome Brás teve gêmeos, 2 homens. Como sempre, o destino nos colocando em prova. Quando esses 2 jovens cresceram, quer dizer, o nosso rei seria aquele que nasceu primeiro, né? Mas o outro não concordou. E a nossa tribo se dividiu de novo. Uns ficaram com quem realmente de direito era o rei, e outros seguiram. E esses que seguiram, no caso o irmão do rei de direito, enfrentaram uma tempestade e foram devorados por lobos. Se alguém de vocês tem muito medo de cachorro, pode ter certeza que está lá no meio. Aquele que se pela de medo de cachorro, pode estar certo que foi devorado por lobo, com certeza. E ali, meus irmãos, nós éramos felizes, né? Místicos. Enquanto as ciganas olhavam a sorte e dançavam nas praças, os ciganos iam roubar cavalo, né? Como sempre. Nós éramos gente boa já. Comparado ao que nós já fomos, eram bem melhores. E, no decorrer do tempo, tivemos essa oportunidade. Agora, aqui no Brasil, tivemos outras, mas vamos falar dessa hoje, só para que vocês tenham uma ideia. Porque aquele que não conhece seu transcendental, não conhece a sua família, ele não sabe nada. Ele não dá valor a nada, né? Você não sabe, quer dizer, nós precisamos conhecer de onde nós viemos. Como chegamos até aqui. E tivemos essa feliz oportunidade hoje de estarmos aqui no Brasil. Viemos com uma missão. Fomos escolhidos para essa missão pela experiência que nós temos, pela valentia de um soldado espartano. E aqui, a nossa mãe conseguiu novamente unificar esse brasão dos Kakshimosh. Hoje nós temos o nosso brasão na nossa origem espiritual. Esse brasão novamente está unificado. Há ainda entre nós acertos, resquícios kármicos, mas mais ou menos. E dentro dos ensinamentos dessa doutrina, nós temos todas as condições de queimar essas energias, né?
para que um dia possamos chegar na nossa origem. Salve Deus. Então, o brasão dos Caximoches hoje está unificado, graças a Deus, meus irmãos. Salve Deus. Vamos falar um pouco de doutrina, né? Num instantinho nós falamos de 30 mil anos quase, né? Rápido, né? Bom, meus irmãos, o que são estilos iniciáticos? Antes, nós gostaríamos que vós outros pensassem da seguinte maneira. Exatamente, por nós termos sempre, ou na maioria das vezes, não cumprido com os nossos compromissos reencarnatórios, com a nossa missão, pela sabedoria de Pai Santa Branca hoje, nos é dada a ferramenta necessária unicamente para trabalhar. Estão entendendo? Então, na verdade, nós não sabemos realmente as forças que nós manipulamos. Assim mesmo você vê um falar para o outro assim, eu vou te matar de vibração, pode deixar, acerta o seu pé. Agora você imagina se realmente ele soubesse do que ele seria capaz de fazer. Aonde que chegaríamos de novo? Né? Então, meus irmãos, nós desconhecemos muitas forças que nós manipulamos, que pairam sobre nossas cabeças. O amanhecer é um poder imenso. São forças iniciáticas, são forças cabalísticas, regidas por soberanos e divinos espíritos, por grandes iniciados. E para que nós coloquemos, para que nós estejamos preparados para realizar determinados trabalhos, nós temos determinados estilos iniciáticos. Nós chegamos na pira, né? Não ficamos com a mão para trás, nem com a mão banando. Nós colocamos a mão na altura do ombro, com a palma da mão para baixo, e fazemos a chave da preparação, não fazemos? Isso é um estilo iniciático. Nós vamos fazer o manda simiromba, nós colocamos a mão, né? Também numa posição, né? Quer dizer, é um estilo iniciático. Nós vamos fazer uma elevação do sofredor, nós colocamos nossa mão numa condição, também numa situação diferente, para fazer a elevação, chama-se estilo iniciático, tá certo? Nós vamos trabalhar na estrela, também fazemos determinadas coisas que nós chamamos de estilos iniciáticos. Vocês vão na cruz do caminho, né? Cruz das morsas, nós fazemos, o que é isso? É um estilo iniciático. O importante é que se faça sempre como se aprendeu. Com o tempo, o mestre começa a relaxar, daqui tem preguiça de levantar a mão corretamente, já fica assim, faz elevação, já levanta a mão para a orelha, né? Em vez de esticar o braço para cima. Faz o manda simiromba com as mãozinhas aqui, em vez de abrir a mão direitinho, formar um ângulo. Né? Um ângulo reto, 90 graus assim, aqui, ó. Tá? Então ele começa a relaxar. Só que ele se esquece que é um estilo iniciático. Se nos foi ensinado para fazer assim, talvez um dia cheguem nas mãos dos senhores, que bálsamo coloque em xerox, e os senhores vão ver que quando o Tia começou essa missão, num lugar chamado Serra do Ouro, há mais ou menos a uns 100 quilômetros aqui do vale, os mentores ficavam perto dela e pela clarividência ela desenhou os bonequinhos, como devia fazer com a mãozinha dela, os estilos iniciáticos.
né? Tudo, meus irmãos, que nós aprendemos no desenvolvimento, não é só para o desenvolvimento, é para a nossa vida mediúnica. Ah, eu já desenvolvi, agora faço do jeito que quero. Você dá um atestado do quê? Né? Vamos deixar um ponto de interrogação aí, tá bom? Sabe, Deus? Então vejam bem, Jaguares. Tudo tem uma razão de ser. Veja muitos fazendo o seu canto e mexendo com os dedos. Isso, meus irmãos, não está correto. Uma falangesa de um dedo, se ela for mexida de determinada maneira, tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Nós não sabemos, mas tem uma razão de ser. Creio nisso. Porque um plexo, um corpo físico, é um corpo energético. Ele é formado por células atômicas. Não é assim? É energia. Se entrasse em cadeia de desintegração um corpo humano e explodisse, seria uma bomba atômica. Como também não temos consciência da força e do que somos capazes de fazer. Cada um deve descobrir o que é capaz de fazer. Como cada um também deve conhecer as suas limitações. Tá certo? Nós precisamos entender isso. Cada um de nós tem uma limitação. E nós sabemos até onde nós podemos chegar, até onde somos capazes de chegar. Sabe Deus? Porque, meus irmãos, nós não estamos trabalhando para ninguém. Nós estamos trabalhando para nós mesmos. Nós somos um grupo imenso, somos milhares. Mas este grupo, ele não vai evoluir em grupo. Nós vamos nos evoluir pela individualidade. Sabe Deus? A oportunidade é para todos. Se evolui aquele que realmente quiser se evoluir. Quantos jaguares já se evoluíram? E nós estamos aqui até hoje. Por quê? Porque fomos inconscientes, fomos rebeldes às oportunidades que tivemos. Não foi assim? A evolução, ela não acontece por um encanto. Ela é dolorosa, ela é sofrida, ela é vagarosa, é passo a passo. Não estalou o dedo, pronto, já se evoluiu. Isso não existe. Sabe Deus? Cada um tem que passar por esse caminho, por essa experiência. Os que foram mais sábios do que nós, hoje são nossos mentores, são espíritos de luz. E nós ainda somos sofredores, reencarnados a caminho da evolução. Tivemos a oportunidade que outros tiveram, com certeza. Aproveitamos? Também com certeza não. Sabe Deus? Então vocês vejam bem, o passe magnético, a ionização, tudo são estilos iniciáticos. Sabe Deus? Ah? Veja bem, quando nós entramos no templo, nós abrimos o plexo, não é isso? Como o senhor fala, faz uma reverência. Quando saímos do templo, também abrimos o plexo. São estilos iniciáticos. Há uma razão de ser. Sabe Deus? O médium, ele pode se prejudicar sair do templo sem abrir o plexo? Pode. Vejam bem. Nós, os senhores, querem fazer o curso de sétimo. O curso de sétimo no amanhecer é como se eu fosse
o curso universitário. Tá? Nós somos profissionais. Nós não somos médios que nos reunimos em torno de uma mesa, numa casa, para lermos livros de tia Neiva, para contarmos história. Nós somos médios que nos preparamos para a manipulação de energias. E ainda mais, manipulação de energias pesadas. Não é assim? O que nós falamos? Você não fala assim, eu fui no amanhecer, né, para ver Pai Santa Branca, para conversar com... Né? Nós diz, hoje eu fui no amanhecer, eu vou no amanhecer porque eu vou trabalhar. Não é assim que nós falamos? Eu vou trabalhar. Eu trabalhei muito, eu não trabalhei, eu quase não consegui trabalhar, eu não arranjei uma ninfa para trabalhar. Né? Nós falamos em trabalho. Nós somos profissionais. Todos nós, quando demos o primeiro passo na nossa iniciação, Dharma Shinto, todos nós fizemos o juramento. Fizemos ou não fizemos? Alguém nos obrigou a fazer esse juramento? Não? Não. Nós fizemos porque quisemos. Muito bem. Esse juramento está registrado. Os doutrinadores, quando o Pai Santa Branca entregou uma rosa para os senhores, o que eles disseram? É o símbolo, né, do silêncio. O que quer dizer isso? De que quando você ouvir um desabafo de um paciente, ou nos tronos, ou aonde você estiver, você não pode, não deve. Poder você pode, mas não deve. É falta de conduta doutrinária comentar. É falta de conduta doutrinária sair do trono e sair comentando, até com o próprio médium, o trabalho que foi feito, a comunicação que foi feita. Vocês sabiam disso? Nós juramos. E muitos, como eu já vi, né? Eu sou corretor, toma meu cartão. Era um doutrinador, dando o cartão para o paciente quando ele saiu dos tronos. E outras coisas, né, que nós sabemos. Então, observem. Vocês imaginem, meus irmãos, um profissional, se entenda como um profissional agindo deste jeito. Sabe Deus? A conduta doutrinária, meus irmãos, é muito séria. Nós chegamos nessa pira, colocamos uma espada no nosso peito e diz, fira-me quando o meu pensamento afastar-se de ti, não é isso? Nós mesmos falamos. E assim por diante. Um compromisso, meus irmãos, com espíritos, com o mundo espiritual, é um compromisso. Não é um negócio que você assina uma promissória e dá o cano. Não é não. E vejam bem, tanto com o espírito evoluído ou com o espírito sofredor, se você fez um compromisso, esse compromisso está registrado. Ele cumpre, mas também ele te cobra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Salve Deus. Bebida alcoólica. Então há suas pinguinhas por lá. Não foi? Quem que não viu essa conversa? Contudo, bebe, coloca o uniforme e vem para o templo. Vocês vejam bem. Primeiro, o nosso sol interior, o nosso plexo, ele é preparado vagarosamente. Passa com a iniciação do Dharma Shinto. E lá vem as iniciações, as consagrações. O mestre, dependendo do compromisso dele aqui na Terra, ele recebe consagrações no mundo dos espirituais, da inconsciência física. Entendendo? Então, esses mantras
estas forças vão preparando o sol interior de um mestre. Por quê? Para que ele possa emitir uma energia, uma determinada energia, que nem todo o ouro desse planeta pode pagar. Porque dependendo da energia que ele emite, ele emana dezenas, centenas, milhares de pessoas ou espíritos. Então, este plexo, esse sol interior, ele é preparado carinhosamente, ano por ano, lágrima por lágrima, dor por dor. E um gole de álcool acaba com tudo, mestres. Com tudo. Porque o álcool tem a propriedade de circular, penetrar na corrente sanguínea, tá certo? E o álcool, o que gera a força do jaguar, a energia, o ectoplasma? O que gera? Vocês sabem? É a nossa corrente sanguínea. É a corrente sanguínea que gera essa energia. Nós vamos ver isso aí com um detalhe, mas só para vocês entenderem um pouquinho hoje. Então você passa a emitir um ectoplasma com álcool, que em vez de curar um sofredor, alimenta. É o contrário, ele inversa a polaridade. Ele fortalece um sofredor. Você passa a ser um alimento de um sofredor. Bom, eu moro em Brasília, fui lá para passar umas férias em Natal, aqui ninguém me viu, vou tomar uma cachaçinha, uma cervejinha, não tem importância. Ninguém está vendo. Só que, e tem mais, nunca mais você vai conseguir a harmonia do seu sol interior. É só por isso, meus irmãos. Quer dizer, os teus juramentos, os teus compromissos, tudo vai por água abaixo. Salve Deus. É muito mais sério do que os senhores possam imaginar. Agora imaginem, chega um paciente aqui e é atendido por um médico que tem álcool no corpo. Em vez de ele estar emitindo uma energia em favor daquele paciente, ele está emitindo veneno. Porque ele está jogando um ectoplasma que vai servir de alimento de sofredor. Quer dizer, em vez de aliviar aquele paciente das correntes negativas, ele está emitindo uma energia que está fortalecendo aqueles espíritos que estão cobrando daquela pessoa. É invertida a polaridade. É por isso, meus irmãos, que a bebida alcoólica é proibida. E ainda mais, se alguém está me ouvindo hoje, que está aqui e bebe, é melhor você tirar seu uniforme e ser um paciente do amanhecer e ser feliz. Tirar seu... O preço é alto. Com certeza é alto. Porque você tem consciência. Se não sabia corretamente por quê, a partir de hoje, você já sabe, meu irmão. Nós aqui não somos juízes. Nós aqui não estamos para fiscalizar quem bebe ou não bebe. A nossa função é mostrar aos senhores as vantagens e as desvantagens da tua encarnação, da tua vida. E como profissionais,
que somos. Nós viemos aqui e a todo instante Jesus coloca junto a nós alguém que precisa de ajuda. Nós estamos privilegiados. Não precisamos pegar cornetas, tambores e ir para uma praça com alto-falante para fazer a caridade. Não precisamos botar alto-falante lá no portão na frente chamando para alguém entrar aqui. Pelo contrário, nós esperamos aqui dentro. E ainda maltratamos. Ainda somos grosseiros com aqueles que vêm aqui nos dar a oportunidade da nossa evolução. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, pense bem. E o tóxico tem mais um agravante. O tóxico, ele destrói determinadas células do espírito. Se tiver a oportunidade de reencarnar, vai reencarnar aleijado, vai reencarnar todo torto, porque vem com células destruídas e vai ter que recuperar naquela encarnação. Sabe Deus? Medionização. O que é se medianizar? Vocês já pensaram nisso? Não? Se medianizar, meus irmãos, é dar a oportunidade à tua individualidade, ao teu espírito. Tá certo? Quer dizer, nós temos umas maquininhas que chamamos de chakras. São as maquininhas com antenas. Se fala muito em chakras, tem muita coisa escrita sobre chakras. É importante saber, não é importante saber quantos nós temos, onde se localizam, isso não importa. Isso não vai nos ajudar em nada. A não ser de dois, né, que auxiliam inicialmente ao médium se medianizar. Então, essas maquininhas com antena, quando elas começam a vibrar, elas formam uma sintonia com o mundo etérico, com o mundo espiritual, uma intensidade muito grande. Então, a partir dali, o médium, por ter seus chakras ativados, por ter se medianizado, a mente dele deixa de se preocupar com a vida material dele, com os problemas dele, com as coisas do dia a dia, e ele passa a vibrar numa outra faixa. A partir daquele instante, ele se torna mais sensível, entendendo? Às intuições, mais sensível, quando é um doutrinador, né? Mais sensível às incorporações. As incorporações passam a ser melhores, mais perfeitas, mais seguras, porque ele entra numa perfeita sintonia com o mundo etérico e com o mundo evoluído. Sabe Deus? Né? Então veja bem, há uma maneira prática, inicialmente, para se medianizar. Tá? Você pega esses dois dedos aqui, ó. Ó. Vocês verem aí? Depois, os que não estão me enxergando, vocês mostram para eles lá, né? E coloca aqui, ó. Para eles. Aperta esses dois e coloca eles aqui, ó. De cá. Como é que se chama? A têmpora, tá? Nós chamamos de têmpora. Experimente fazer, vamos ver. Coloque. Isso. Aí. Isso. 2 dedos só, um de cá, um de cá. E aperte. E procurem fazer uma prece, levar seu pensamento a Jesus,
O tempo você vai descobrir depois. Se você começar a segurar coisa e não parar mais na sua mão, ficar com a língua meio dura, é porque você medianizou demais. Da próxima vez você aperta menos. Tá? Menos tempo. Isso cada um tem que descobrir como é que funciona. Não tem jeito de ensinar. Tá? Vai depender da sensibilidade de cada um. Mas com certeza os senhores vão ativar esses chakras. Tá? E vou ativar mais um que fica aqui no meio da testa. 3. Esses 3 chakras, com esses 3 chakras, nós emitimos energia. Emitimos, não na vertical, não é direto para cima assim, na horizontal. Mas é aqui que nós começamos a emitir a nossa força. Tá? Salve Deus. Tá? Dá para aprender? Aqueles que não viram lá na frente, lá quem viu mostra. Tá? Salve Deus. Façam essa experiência. Para que isso? O médium, antes de fazer a sua preparação, para isso tem um lugar chamado Castelo do Silêncio. Para quê? Para que ele vá ali, se medionize, se harmonize com seus mentores, para que depois faça a sua preparação e vá trabalhar. Sabe Deus? Com certeza, meus irmãos, se isso acontecer, seu trabalho será seguro, harmonioso, tá? Não vão passar mistificações despercebidas pelos doutrinadores. Será mais difícil um espírito mistificar num aparar. E a sintonia do trabalho será outra. Salve Deus. Vejam bem, quando os senhores pegarem esse roteiro, tá? Que hoje os senhores não têm. Vocês vão pegar esse, na próxima os senhores já sabem, vão lá, pegam o roteiro da próxima aula. Pegar esse. Se os senhores tiverem alguma dúvida sobre esse roteiro, vocês anotem num papel e deixem aqui, tá? Comigo. Eu, aos poucos, vou respondendo, tá? Agora, vejam bem, as perguntas só serão respondidas sobre o assunto que nós já conversamos. Não adianta você me perguntar sobre o sexo dos anjos, que não tem jeito de responder, não. É só sobre o assunto dado, tá? Outra coisa, não. Quer dizer, se tiver alguma dúvida do que nós falamos hoje, você anota num papel. Não sei se na próxima ou na outra, mas com certeza eu vou responder para vocês, tá? Às vezes, os próximos assuntos que nós formos desenvolvendo irão tirar as dúvidas que os senhores têm de hoje. Bem assim? Bom, a preparação de um trabalho oficial, a preparação de um retiro, são iguais à preparação do angelical? Não? São ou não separados? Quem acha que sim, quem acha que não? Quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que não, sim, levanta a mão. Vocês estão na coluna do meio, estão em cima do muro. Está vendo? Você não tem segurança. Não é. No angelical, vejam bem, foi aberto o angelical. O mestre chegou da abertura do angelical. Ele precisa fazer uma preparação? Precisa. Como que ele vai fazer? Ele vai até a pira, preste bem atenção. Ele vai até a pira, faz sua preparação e volta. Ele não faz os cruzamentos, não. Entenderam? Só ali, na frente da pira, fez a preparação, terminou ali a sua preparação. Não existe os cruzamentos. Preparação. Agora, uma pergunta. Tem encerramento de angelical? Não tem. Por quê? Por que não tem? Mas, bom, cada um toma o rumo de casa, né? Não fica aqui. Mas por quê?
Por que que não tem encerramento? Trabalho oficial encerra, retiro encerra, né? Você vai fazer um trabalho especial, você encerra. Por que que não encerra o angical? Por quê? Ué, o trabalho oficial é individual também. Todo o nosso trabalho é na individualidade. Tudo que nós fazemos é individualidade. Por quê? Porque veja bem, não se encerra o angical. Tá? Porque o trabalho pode durar mais o próximo dia inteiro, pode durar mais uma semana para frente. À noite, quando você dorme, você sai do corpo, vai lá naquele sofredor, se ajoelhar, pedir perdão para ele. Nossa vida lá fora é corpo. Lá fora do corpo é difícil. Você vai lá ajoelhar nos pés deles, me perdoa, não é assim? Ele diz, não perdoa. Você fez isso comigo, tá? Quer dizer, essa manipulação de energia com aquele espírito ou aquela falange, com aqueles espíritos, elas continuam. Tá? Tá bom? É por isso que não tem encerramento. Deus. É por isso que os senhores, quando saírem do angical, veja bem, já que nós estamos falando de angical, o mestre chega, ele trabalha, né? Conversa com o sofredor, coisa e tal, depois sai dali e a luz trabalha banco aí atrás de mensagem.